Comecemos o nosso serviço de liturgia Santíssima Trindade e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, irmãos. A nossa liturgia vai ser em Mateus, então vamos ver as palavras de Mateus. Mateus capítulo 5, leremos do 1 ao 12. Mateus 5, do 1 ao 12. Mateus 5, do 1 ao 12. Mateus 5, do 1 ao 12. A Escritura diz o seguinte, irmãos: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção de Deus para o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos invocar, Pai, a tua bênção, Deus, para o nosso culto solene, Pai. Te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Te pedir, Pai, que o Senhor receba nossas preces, que o Senhor receba, ó Deus, nossos louvores. Que o Senhor também receba nossos dízimos e ofertas, ó Deus, como ato de culto aqui. Que o Senhor, Pai, fale, Pai, através da Tua palavra, que há de ser lida e também que há de ser exposta. Que o Senhor comunique graça, ó Deus, através da bendita Eucaristia, Pai. Eu também te rogo, Deus, pelo culto solene que está se iniciando também lá em Prazeres, lá em Viseu, ó Deus, em Maceió, em Arco Verde. Pelos teus filhos que já se reuniram, ó Deus, o culto solene hoje lá em Artur, em Caruaru, Pai, em Agrestina. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa os teus eleitos, ó Deus. Nos protege do mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Está os santos, irmãos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, pleno estão os céus e a terra da tua glória. Glória seja a ti, Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos sentar. Canto bem exaltado. Exaltado, Rei exaltado no
Mateus 5, irmãos. Mateus 5. Leremos do 21 ao 26. Mateus 5, 21 ao 26. Mateus 5, 21 ao 26. A Escritura diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, além de te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo, sem demora, com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, vamos ler a lei de Deus. Êxodo 20. A Escritura diz o seguinte, irmãos: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma, do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás fruto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não matarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Irmãos, vamos colocar em pé. Vamos estar cantando. Perdido foi, Vivia em favor, escravo fui, no mundo ao redor, medroso fui, não
paz de nosso Deus, nosso Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estejam convosco. E Contigo também. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos e regozijemos nele. Senhor, abre meus lábios. E Proclamarei os teus louvores. Dá-me a alegria da tua salvação. E Sustenta em mim o Espírito e na palavra. Viemos juntos em nome de Cristo para oferecer nosso louvor e ação de graças, para ouvir e aceitar a palavra de Deus, para orar pelos necessitados do mundo e para receber a purificação dos nossos pecados, que pelo poder do Espírito Santo possamos nos entregar ao serviço do Senhor. Jesus disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Convertemo-nos de nossos pecados a Cristo, confessando-os com fé e certeza do perdão. Senhor Deus, nós temos pecado contra ti, temos feito muito mal à tua presença. Nós nos arrependemos, tem misericórdia de nós com o teu amor. Lava-nos de nossa culpa e purifica-nos de nossos pecados. Renova em nós o espírito reto e restaura a alegria de tua salvação. Pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Pai das misericórdias nos purifique de nossos pecados e restaure em nós a sua imagem para o louvor e glória do seu nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja o Senhor. Louvaremos, sempre o louvaremos. Nossos corações estão cheios de alegria. E a nossa alma louva ao nosso Deus. Amém. Vamos poder sentar? Irmãos, a Escritura em 1 João, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, irmãos, esse é o momento da igreja confessar seus pecados a Deus, baixar suas frontes. Nós acabamos de ler a lei de Deus, nós acabamos também de fazer nossa oração linda, né, que é a litânia. E nós vamos agora, irmãos, cada um de forma individual e silenciosamente vai orar a Deus, fechar seus olhos e confessar seus pecados ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor é grande, Deus em toda a terra, Tu és o Deus, ó Deus, Tu que estabelece as coisas, ó Pai, Tu que diriges o mundo de acordo com o Teu decreto. E nada, Pai, que aconteça no mundo, Pai, não está de acordo com a Tua vontade, com a Tua vontade decretiva, ó Deus. Ó Pai, a Tua palavra nos ordena, Pai, que nós devêssemos confessar nossos pecados a Ti, Pai, para nós podermos achar graça em ocasião oportuna. E nesse momento, ó Pai, os Teus santos, ó Deus, estão confessando seus pecados a Ti, depois de nós termos lido a Tua santa lei, ó Deus, e nos instrui, Pai, aquilo que Tu queres de nós, ó Deus, como nós devemos ter, Pai, uma vida correta dentro da lei, uma ética correta dentro da lei. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude para nós sermos crentes verdadeiros, e nós, ó Pai, não sejamos achados, ó Deus, oferecendo nossos membros à injustiça, e sim a justiça. Eu te rogo, Pai, que o Senhor perdoe o pecado do teu povo, Pai. Perdoa o pecado do teu povo, Deus, na via tu, Pai, que já se reuniram com os solenes de manhã. Que o Senhor, na tua graça, continue, ó Deus, purificando teus santos ali, Pai, de toda iniquidade, de toda injustiça. Perdoe, Pai, o pecado do teu povo, Pai, lá do Prazeres, que está se reunindo agora, ó Deus. Que o Senhor ouça suas preces, que o Senhor perdoe os seus pecados. Que o Senhor perdoe o pecado dos teus santos, ó Deus, lá em Maceió, de Arco Verde, Pai, de Cavalu, Agrestina, Bezerros, que se reúnam, ó Deus, e outros já se reuniram, que o Senhor receba o culto deles, ó Deus. E também, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dos teus eleitos que não puderam vir da tua casa, mas que o Senhor esteja perdoando seus pecados, que eles possam, Deus, estar te cultuando também, Pai. Tem misericórdia para a tua igreja, tem misericórdia daqueles teus eleitos, ó Deus, que fazem parte de igrejas infiéis. Que o Senhor tire, Pai, teu povo, Pai, do erro, ó Deus, para que eles possam praticar uma liturgia correta, Pai, dentro de Ti. Nós te rogamos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, e a Escritura, em 1 João 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, a igreja, baseada nisso, ela crê que depois de ter confessado seus pecados, ela tem perdão dos seus pecados. Abre a Escritura, eleitos, em Mateus 5, veremos do 27 ao 32. Mateus 5, 27 a 32. A Escritura diz o seguinte, irmãos: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança de ti, pois te convém que se cuide com os teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se com a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Irmãos, nós agora vamos cultuar Deus de duas formas, né? Eu peço que os irmãos fiquem em pé novamente. E nós vamos cultuar a Deus tanto entregando nossos dízimos, nossas ofertas, como também nós cantando ao Senhor nosso Deus. Vamos colocar em pé. Nós devemos cantar e também entregar nossos dízimos e nossas ofertas. Ó Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele nos salvou por seu grande poder. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus de graça, né? Para que os dízimos e as ofertas continuem sendo usados naquilo que a Escritura determina. Pedimos um Marco que possa orar nessa oração ao Senhor nosso Deus. Bendito eterno Deus, nós, o teu povo, nos alegramos, meu Senhor, teu ato bendito de providência em nossas vidas, também nos suprindo quanto à nossa necessidade física, onde tu nos concede, Senhor, pela tua bondade infinita, o trabalho remunerado,
com nossos padrões seculares, para que possamos assim também sermos aptos a subirmos o templo e assim, consequentemente, em ato de culto solene, te adorar mediante nossas finanças. Amém. Permita, Senhor, que pela aplicação correta, pela sabedoria que tens dado ao conselho desta igreja, estas mesmas finanças sejam assim aplicadas para a boa manutenção da tua causa aqui, suprindo com as suas necessidades, Jesus. Pois assim nós te oramos, agradecidos, tão somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eleva os seus corações. Nós nos elevamos ao Senhor, Demos graças a Deus. porque é certo e bom assim fazê-lo. Amém, irmãos. Poder sentar. Irmão, mesmo assentados, né? Vamos ver o nosso catecismo maior. Certo? Irmãos, o que são os decretos de Deus? São atos livres e santos do conselho da sua vontade. Amém, irmãos. Definição para o nosso catecismo maior dá sobre os decretos de Deus. Santos, bora na Escritura, Mateus 5, leremos do 13 ao 20. Mateus 5, do 13 ao 20. Mateus 5, do 13 ao 20. A Escritura diz o seguinte, eleitos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurará o sabor? Ora, nada mais presta senão para lançá-lo fora, se pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos cantar, irmãos? Vamos assentados? Sua cruz
Irmãos, a gente vai trabalhar, né, no nosso texto. Eu quero trabalhar com os irmãos essa tese, né? Como tem sido seu testemunho? Tá? Trabalhar essa tese com os irmãos hoje à noite. Então, irmãos, somos salvos para a obediência. E isso se manifesta através da compreensão que temos em sermos sal, luz e obedecermos à lei de Deus, tá? Então são essas três coisas que a gente vai ver hoje à noite. O que significa ser sal, luz, o que significa obedecer à lei de Deus. Pela graça dele, iremos trabalhar a questão do testemunho e como podemos avaliar se temos dado testemunho ou não. Veremos também a importância da exortação para quem não se preocupa e acha que o cristianismo não deve ser vivido. Todavia, antes de trabalharmos o texto, consideremos o seguinte. Então, preste atenção. Bom, a mais evidente característica geral do sal é que ele é essencialmente diferente do meio que é posto. Seu poder está precisamente nessa diferença. Isso acontece também de Jesus com seus discípulos. Seu poder no mundo está na diferença que existe entre ambos. O cristão é tão diferente dos outros homens como um sal num prato difere do alimento em que é colocado. Além disto, outra função primária do sal é preservar, deter a decomposição, agir como antisséptico, de modo que os germes latentes, por exemplo, na carne, possam ser neutralizados ao contato com ele. Os discípulos, do mesmo modo, são chamados a ser como um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Veja só essa característica do sal. Tá? Da mesma forma como o sal é um antisséptico, ele serve para combater os germes, nós também somos chamados para neutralizar-nos, para ser esse purificador moral. Eles só poderão, porém, cumprir essa missão se retiver a sua virtude. E isto exige muita disciplina pessoal, inclusive no falar. Pois, como Paulo disse, a palavra do cristão deve ser sempre agradável, temperada com sal. Colossenses 4:6. Como Jesus afirma a seguir, se um discípulo perde sua virtude, ele é como o sal que perde a sua salinidade, tornando-se assim uma substância completamente inútil, só servindo para ser jogada fora nas ruas, onde é pisado pelos caminhantes. Bom, irmão, será que as Escrituras mostram como deve ser o testemunho? Sim, irmãos. E pela graça de Deus, vamos refletir um pouco sobre isso hoje à noite, tá? Então, como primeira divisão do nosso sermão, eu ainda vai trabalhar aqui o óbvio, né? Você tem sido salvo? Veja só, aqui do verso 3, né? Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier assim insípido, como lhe restaura o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, meus irmãos, o que é que o verso nos ensina? Porque a Bíblia fala em sal, a primeira coisa que a gente tem que ponderar. Numa sociedade sem geladeira, deixa eu dar um pouquinho do contexto histórico lá de trás, né? Numa sociedade sem geladeira, o sal é primordialmente usado não como algo para dar sabor, mas como conservante. Os discípulos são chamados a impedir ou retardar a corrupção ou queda do mundo. Então, meus irmãos, isso aqui só me lembra muito aquela questão lá do Ló, onde houve aquele diálogo entre o Senhor e Abraão, onde Abraão diria: se porventura houver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, tu vai destruir? O Senhor disse: não vou destruir. Se só houver 30, se só houver 20, só houver 10, no final só tinha um. E é engraçado que Deus só foi destruir, o Senhor Deus só mandou destruição para aquelas cidades quando Ló e sua família saíram da cidade. Então a questão é: qual é o papel da igreja na sociedade? Qual é o papel da igreja no mundo? É ser justamente isso, ser sal, é impedir ou retardar a corrupção ou queda do mundo. A gente tem essa função. Agora, observa para o seguinte: alguém poderia dizer, bom, se os crentes têm essa função, e se a igreja no Brasil está crescendo, não é como dizem,
A pergunta é, por que a corrupção no nosso país continua de forma tão grave? Por que nós temos no nosso país práticas erradas? Por exemplo, de hoje a 8, vai estar ocorrendo o maldito carnaval. Não é? Veja, eu estava falando com o rapaz do Uber. A relação custo-benefício. Veja como é desproporcional. Quantas vidas vão morrer durante esse carnaval? Quantos lares serão desfeitos durante esse carnaval? Quanta prostituição será praticada nesse carnaval? Quantas coisas ruins serão praticadas nesse carnaval? Misericórdia, só Deus sabe. E a pergunta é, se a igreja evangélica, de fato e verdade, está crescendo, por que, irmãos? Por que essa malignidade, essa podridão que a gente está verificando no nosso Brasil não está sendo impedido? Por quê? E a resposta é simples, irmão. Porque nós não temos um crescimento da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Porque se nós tivéssemos um crescimento da verdadeira igreja do Senhor Jesus, essa qualidade dos verdadeiros crentes seriam verificadas na sociedade. Mas como nós não temos um crescimento da verdadeira igreja do Senhor Jesus e crescimento de locais que se chamam igrejas e que não são igrejas, isso aqui não é verificado. E é interessante que, se vocês observarem, isso aqui, essa detenção do mal, nem sequer é verificada nesses lugares que se chamam igreja. Nem sequer é verificado. Compreende? Nem sequer é verificado. Hoje, eu estava lendo no Face, veja só, o tipo de crente que nós temos hoje. Um pastor de uma determinada igreja evangélica que abandonou uma cachorrinha em trabalho de parto ao Deus dará. Só que ele foi filmado por câmeras. E as pessoas identificaram que ele era um pastor. Veja que falso testemunho, que mau testemunho. E quanto àqueles que adulteram, que roubam, que pregam o evangelho falso? Hoje as igrejas estão cheias de ímpios, pessoas que se dizem crentes. Aí fica fácil, irmão, você perceber que aquilo que a gente está dizendo aqui não é mentira. Porque se fosse mentira, haveria uma detenção, haveria um impedimento de corrupção. Mas o que a gente vê não é isso. Se o cristão, irmãos, não tem cumprido esse papel, para que serve? O que é que o texto diz? Para nada. Então, irmãos, veja só como é importante essa consciência que você precisa ter, que você é salvo. Porque não adianta você chegar e dizer, eu sou um crente reformado. Eu sou reformado, eu creio no genuíno evangelho, nas antigas doutrinas da graça, sabe? Eu faço parte da igreja presbiteriana conservadora do Brasil, lá em Camaragibe. Não adianta nada disso se você não for salvo. Não adianta nada disso se você não dá testemunho. Não adianta nada disso se você não tiver posturas de uma pessoa diferente. Eu estava com a minha esposa, e você vê, isso aqui é tão gritante, não é? Eu estava com a minha esposa e de frente de nossa casa tinha uma gatinha novinha, não é? E o pessoal estava enxotando ela. Além dessa gatinha, tinha também uma cachorrinha que foi solta. Aí uma determinada pessoa lá da rua, esse descrente, diz da seguinte forma, deixar a cachorrinha amarrada lá na casa dela. Ela diz, mas eu não tenho tempo para cuidar disso. Vocês não querem cuidar disso não? Já essa gatinha, vários crentes passavam de uma seita elétrica que também fica perto da minha casa, passando, e todas elas falavam. Mas é isso que eu quero dizer. Onde é que está a diferença para fazer o bem? Quer seja um animal, quer seja alguém que precise. Onde é que está a diferença? Então, como é que tais pessoas podem dizer que são salvos, se elas estão se comportando da mesma forma como qualquer ímpio se comporta? Então a pergunta é, você é crente? Sou. Por que você não tem uma atitude correta de crente em relação a essa questão aqui? E qual é a resolução para essa questão aqui? É fazer o correto. Então a pergunta é, o que é que a palavra de Deus manda fazer em determinadas situações?
É isso que significa ser sal. Por exemplo, é você na sua casa, é você com seus filhos. Como é que tem sido a criação sua com seus filhos? Você tem criado os seus filhos como qualquer ímpio cria? Então, depois, qual é o resultado que você vai querer? Que seus filhos sejam tementes a Deus? Mas jamais serão. E você que é filho? Se você não obedece seu pai e sua mãe, se você se comporta como um adolescente ímpio, como uma criança ímpia, que tipo de sal você está sendo? Compreende, irmãos? Então é necessário que a gente atente para isso, que a gente perceba isso. Entendeu? Que tipo de crente eu sou? Olha, cada um aqui recebe determinadas funções dadas por Deus. Se eu perguntasse, por exemplo, pastor Marco está aqui. Pastor Marco é pai, marido e avô. Então, dentro de uma estrutura de mandato social, ele tem que responder a Deus para ser um bom crente nessas três áreas. Já a irmã pode ser mulher, mãe e avó, no caso da irmã Gessina. Então, se ela é crente de fato e de verdade, como eu creio que seja, ela tem que dar testemunho, ela tem que ser sal nessas três coisas aqui no mandato social. Ou seja, cada um de nós aqui recebemos qualificações, e nessas qualificações nós devemos ser sal, nós devemos ser aquilo que a Escritura diz. Porque, observe, volto a dizer, se nós não formos aquilo que a Escritura manda nós sermos, a pergunta é, para que a gente serve? Para nada. Para nada. Isso é uma forma, irmãos, óbvia de diferenciar quem é crente de quem não é crente. De quem não é crente. Veja só, deixa eu dar outro dado aqui, bem interessante, a respeito daquela região que Jesus passava, certo? E Jesus usou essa parábola para refletir essa nossa realidade. Veja bem, você sabia que havia grandes depósitos de sal naquela região? A exposição durante os anos levam estes depósitos de sal a perder o sabor, restando para eles serem usados nas construções de estradas. Por isso que Jesus falou aqui, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então naquela região, principalmente ali perto do Mar Morto, você tem grandes montanhas, certo? De depósitos de sal que vão ser processados ainda. Mas é interessante que, pelo fato daquelas montanhas ficarem expostas ao sol, pelo fato de não ter serventia, muito daquele material para nada mais servia, a não ser para fazer estrada, para fazer parte da constituição da estrada. Da mesma forma, Jesus está dizendo que somos nós. Então, observe, do que adianta nós termos uma igreja com 5.000, com 10.000 pessoas? Você chega lá e pergunta, vocês têm sido sal? Vocês têm mudado a realidade onde vocês estão inseridos? Vocês têm dado testemunho no trabalho? Vocês têm dado testemunho no colégio? Vocês têm dado testemunho dentro de casa? Vocês têm dado testemunho no dia a dia? E a resposta é um sonoro não. Então a questão é, do que vale a pena tal igreja? Do que vale a pena tal igreja? Para nada. Em muitas comunidades de pessoas que se dizem crentes, não estão servindo para absolutamente nada. Igrejas grandes em determinados bairros não servem para nada. São feitos esse sal aqui, que por perder a salinidade, que por perder o efeito de salgar, só serve agora para fazer estrada, e o que Jesus disse, para ser pisado pelos homens. E é interessante, irmãos, que essa ideia de ser pisado pelos homens é a ideia de quê? De ser motivo de chacota, de ser motivo de escória, de ser motivo de ridicularização. Quantos ímpios aí, quando chega essa hora, vai para determinadas igrejas, porque lá tem muita menina, muito menino, não é? Você parte nessas igrejas, o que tem de menino e de adolescente fora da igreja, não está no gibi.
fora da igreja conversando, fora da igreja namorando, aí conversa com ímpio, os ímpios vão para lá para arrumar namorada, para conversar besteira, os ímpios entram dentro da igreja porque eu estou aqui na igreja porque eu quero arrumar um trabalho e disseram que aqui o pessoal arruma um trabalho. Ou seja, irmãos, é o que a palavra está dizendo, só serve para ser pisado pelos homens. São crentes que não dão testemunho, são crentes que só servem para ser ridicularizados pelos homens, ou seja, pisados pelos homens. Aí vê só, irmãos, John Stott, que é um teólogo anglicano, que já morreu, ele considerava o seguinte: a salinidade do cristão é o seu caráter conforme descrito nas bem-aventuranças. É discipulado o cristão verdadeiro, visível em atos e palavras. Para ter eficácia, o cristão precisa conservar sua semelhança com Cristo. Então a pergunta é: o quanto você vive a tua fé? O quanto você tem vivido a sua fé? Certo? Assim como o sal deve preservar sua salinidade, se os cristãos forem assimilados pelo não cristão, deixando-se contaminar pelas impurezas do mundo, perderão a sua capacidade de influenciar. Isso acontece muito no colégio, né? Você tem um menino que se diz crente e ele começa a estudar em determinado colégio, aí, dentro de uma semana, o menino está mudado. Dentro de um mês já está chamando palavrão. Dentro de 2 meses não quer mais nem pisar na igreja. Aí eu pergunto, que tipo de cristão é esse? Que não tem força para se impor. Aí muitos dizem, é característica da adolescência. Será, irmãos? Será que o Espírito Santo não pode qualificar adolescentes para ele dar testemunho de Cristo? Será que o Espírito Santo não pode qualificar adolescentes para eles terem postura de crente? Pode sim, irmãos. Agora o problema que nós precisamos, e aí eu estou falando para os adolescentes da igreja, o problema que vocês adolescentes têm que questionar é da seguinte forma: será que eu sou crente? Será que eu sou crente? Da mesma forma adultos, da mesma forma homens e mulheres, que na igreja é uma coisa, mas nos seus trabalhos, nos seus dia a dia, nos seus afazeres, começam a se parecer com ímpios. Então a questão é, por que você que se diz que é cristão, começa a se parecer com ímpio? Será que você é cristão? Será que você está perdendo a sua capacidade de influenciar? Mas Jesus disse que se você perder a sua capacidade de influenciar, você só vai prestar para ser pisado pelos homens. Jesus fala isso. A influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da identidade. Ou seja, não adianta eu ter, como dizem aí, mais quase 40 milhões de evangélicos. Para quê? As coisas estão melhorando? Para quê? A depravação tem diminuído? A igreja tem causado impacto na nação? Não, irmãos. Não. Então isso tem que ser visto. O Dr. Lloyd Jones, ele enfatiza o seguinte: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. E é interessante isso, né? Uma igreja que se parece com o mundo, ela nunca atrairá os verdadeiros crentes. Ela vai atrair ímpio. Mas uma igreja verdadeira, ela não vai atrair ímpio, vai atrair os verdadeiros crentes. Não entendemos? E é fato, né? Eu até me lembro que no nosso passeio, né, agora há pouco, atrás, lá na pregação, eu dava uma ilustração que cai bem aqui, que é aquela questão: se você coloca vários objetos metálicos e coloca uma ímã, o ímã atrai os objetos metálicos. Mas se você colocar no meio dos objetos metálicos objetos de plástico, o ímã não vai atrair os objetos de plástico. É a mesma forma uma igreja fiel. Uma igreja fiel não vai atrair quem não professa a fé em Cristo verdadeiramente. Uma igreja infiel não vai atrair quem professa a fé em Cristo verdadeiramente. Entende?
Então é isso aqui, irmãos. A glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez no principal odeie. Caso contrário, se nós os cristãos formos indistinguíveis, ou seja, parecermos com os ímpios, ainda é inútil. Se você diz que é crente, reformado, e é igual ao ímpio, você é inútil. Compreende isso? Teremos de ser igualmente jogados fora, como um sal sem salinidade. Jesus disse isso. Lançado fora e pisado pelos homens. Mas que decadência, comentou o Carlos Bruce, de salvadores da sociedade a material de pavimentação de estrada. A igreja foi chamada para dar testemunho. A igreja foi chamada para salvar. Então cabe, irmãos, a todos nós, enquanto igreja conservadora, irmãos reformados, nós que cremos, que a gente fala, que cremos no verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós essa pergunta, essa indagação. Você tem sido salvo? Você tem salgado? O que é que a gente aprende, irmãos, dessa primeira divisão do nosso sermão? Irmãos, vamos refletir um pouco. Tenho dado testemunho ou tenho escandalizado o Evangelho? Pense um pouquinho aí. Você tem dado testemunho ou tem escandalizado o Evangelho? A minha vida tem sido um meio para barrar o pecado ou tem sido um incentivo ao pecado? Como é que funciona isso? Será que você tem barrado o pecado? Ou será que as pessoas olham para você e elas veem o teu mau testemunho e elas ficam incentivadas a pecar? Pensa nisso. O que achas, irmãos, que ganharás levando uma vida de pecado? O que é que Jesus disse? Se eu não for salvo, eu só vou prestar para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Então, irmãos, a gente precisa ponderar nisso, tá? Então, irmãos, observe essa imagem aqui. Jesus nos chamou para sermos o sal da terra e não um docinho. Spurgeon falou isso. Jesus nos chamou para sermos o sal e não um pedaço de doce. Então, às vezes é dito: ah, mas essa tua postura é antiquada. Ah, essa tua forma de liturgia é antiquada. Ah, esse teu evangelho é antiquado. Essa pregação é antiquada. Se sendo assim, vocês não vão atrair ninguém. E quem disse, irmãos, que Deus nos chamou para sermos pedaços de doce? Se você bota um pedaço de doce no chão, vai encher de quê? De formiga, né? Quem disse que é para atrair formiga? Eu tenho que ser salvo. Entende isso? Então, irmãos, uma segunda divisão do nosso sermão. Observe o verso 14 e 16. Depois de ele ter falado que nós devemos ser sal, o Senhor vai dizer que nós devemos ser luz. Então aqui a pergunta: você tem sido luz? Veja só: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então bora lá, irmãos, o que é que os versos nos ensinam? Por que a Bíblia fala em luz? Vamos lá. Da mesma forma que antigamente não havia geladeira, da mesma forma antigamente também não havia uma concessionária de luz, que para a gente aqui em Pernambuco é CELP. Em outros lugares recebe-se outro nome. Então, da mesma forma como não havia geladeira e tem que salgar para a carne não apodrecer, da mesma forma não havia concessionária de luz, irmãos. Então observa, numa sociedade onde não tinha eletricidade disponível, a claridade promovida pelo fogo era vital para dar segurança. Nós somos a luz que deve brilhar neste mundo e deixar clara a podridão do mundo. Agora eu pergunto, irmão, e como os crentes não estão brilhando? Se porventura eu apagasse as luzes aqui dessa sala, entendeu? Nós teríamos o quê? A claridade do celular que está gravando,
o notebook aqui, não é? E se porventura faltasse luz aqui, como é que nós desceríamos a rampa? Teríamos que providenciar uma vela, né? Ou então todo mundo acender seus celulares, né? Com a lanterna, né? Principalmente para as irmãs que são um pouco mais idosas, não levaram a queda. Não é verdade? Para as crianças não caírem. Não é verdade, irmãos? Agora imagine, irmãos, quando eu não estou brilhando. Imagina quando eu não estou brilhando. Imagina quando eu digo que eu sou crente e as pessoas olham e dizem: cadê tua luz? Cadê a tua diferença? Eu me lembro que antigamente, né, as pessoas olhavam para você e diziam: tu é crente, não é? Tu é crente. Por que está perguntando isso? Sei lá, pelo teu jeito. Tu é crente. Hoje em dia o pessoal diz: tu é crente, é? Fazendo o que tu faz, vestindo essa tua roupinha aí, sensual. Tu é crente, é? Tendo esse mau costume, falando palavrão. Inverteu, irmãos. Inverteu. Nesse carnaval, né, que se aproxima, segundo aquilo que está sendo noticiado no Face, em alguns blogs aí, né, haverá determinada escola de samba lá no Rio de Janeiro que vai sair, né, falando a respeito de Jesus. Aí até não sei se isso procede ou não, parece até que um pastor também vai sair falando. A gente para e questiona: será que é isso que significa ser luz? Quando os ímpios olham e nos vê iguais a eles, será? Então, irmãos, pensa aí, irmãos. Veja, irmãos, a função da luz numa sociedade que precisa de luz. O mundo precisa do Evangelho, precisa. O mundo precisa de luz, precisa. Nós somos essa luz. Veja, irmãos, a importância do seu testemunho. Observe o verso 15 e 16. Tem gente que diz: eu sou crente. Os mais antigos aqui, né, passavam uma série, né, 007, né, que era um investigador, né, algo do tipo assim, não é? E observa, só que ele era algo escondido. Ninguém podia saber que ele era o que ele era. E tem muito crente que se comporta assim, sabe? Se comporta feito um 007. Sabe? Se comporta como um agente secreto escondido. De sorte que ninguém pode saber. Mas observa o que a Escritura diz, irmãos. Será que a palavra de Deus diz que eu tenho que ser crente? E essa verdade que eu digo que eu tenho, ficar somente para mim? Será que a Bíblia diz que eu vou ser crente? E essa nova vida que eu digo que eu tenho é para ficar somente para mim? Observa aí no verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha, quem aqui já foi para sítio, não é? O interior, eu sou do interior, com muito orgulho, mas quem aqui já foi para sítio, por exemplo, em lugares onde você não tem eletricidade, entendeu? O que é que se usa? Eu me lembro que quando eu era criança, por exemplo, já faz algum tempo, quando eu não tinha eletricidade, não tinha lanterna, minha avó acendia um candeeiro. Ela colocava o querosene, tinha um paviozinho, já ficava lá. E é interessante aquilo, né? O querosene já ficava propositadamente pendurado no canto alto. Aí ele ficava sem a manga, né? A manga, que é aquilo que põe por cima do candeeiro. Aí quando faltava eletricidade, que geralmente faltava muito em Caruaru, aí vó riscava o fósforo, acendia uma vela e se dirigia para o candeeiro.
E lá ele acendia o pavio do candeeiro. E aquele pavio se alimentava-se do querosene e ela colocava manga. E aquilo ali clareava. E é interessante a posição estratégica num lugar alto. Compreende, irmão? Num lugar alto. Observa aqui o que a Escritura diz. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ninguém vai acender um candeeiro faltando energia para colocar debaixo da mesa. Ninguém vai fazer isso. Não é verdade? Mas coloca no velador e fazendo isso, alumia toda a casa. Compreende, irmão? Alumia toda a casa. Aí observa aí o que a Escritura diz. Assim brilhe também a vossa luz. Assim brilhe também a vossa luz. Então, qual é a ideia aqui, irmão, desse padrão de imagem? Da mesma forma que o candeeiro está pendurado, nós devemos estar nos lugares altos para que as pessoas vejam a luz do Evangelho refletida nas nossas vidas e nas nossas ações. Então a pergunta é: eu tenho refletido a luz do Evangelho? Eu tenho refletido a luz do Evangelho? O mundo está em trevas, irmão. O mundo está em trevas. Eu tenho refletido? Será? Aí observa, a pergunta é: e como é que eu reflito? O que é que o texto diz, irmãos? Eu reflito desse jeito, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então a pergunta é, irmãos, a pergunta é a seguinte: será que as pessoas têm olhado para as minhas boas obras e têm glorificado a Deus? Será? Não tem, irmãos. Em outro lugar, Stott novamente ele vai dizer o seguinte: Jesus esclarece que essa luz são as nossas boas obras, que os homens vejam as vossas boas obras, disse, e glorifica a vosso Pai que está nos céus, pois é através dessas boas obras que a nossa luz tem de brilhar. Então a pergunta é: como é que as pessoas vão ver que eu sou crente? Através das tuas boas obras. E a pergunta é: você tem tido boas obras, as quais Deus preparou para que você andasse nelas? Se você tem tido, crianças, os adolescentes têm tido? O adolescente pode dizer: isso é para o pastor, isso é para a minha mãe, é para você. Será que você tem tido boas obras? O pastor Marco me falou que Bia, né, a neta dele, está estudando em determinado lugar, né, no colégio integral. Será que Bia, lá no colégio integral, tem tido boas obras para as outras adolescentes olhar para mim e dizer: tu é diferente? Será? Será que Evelyn, que é outra adolescente, pré-adolescente, as outras amiguinhas de Evelyn têm olhado para ele e têm dito: você é diferente, tu é crente? E elas olham e vejam que Evelyn tem boas obras? Será? Será que Silas e Otoniel se enquadram nisso? Será? Compreende, irmão? Será que Cíntia se enquadra nisso? E quanto aos adultos? Será que a irmã Gessina, enquanto diretora do colégio aqui, os funcionários da irmã olham e dizem: a senhora realmente tem postura de crente? Será que tem brilhado? Será? Será que a irmã Yandia, a irmã Eliana tem brilhado? A irmã Paula tem brilhado? Será, irmão? Como é que os homens vão ver a luz do Evangelho? Através das boas obras. E se eu não for correto? E se eu não for justo? E se eu não tiver boas obras? Que tipo de luz eu sou? Interessante, né? Se essa luz aqui se queimar, qual é o procedimento? Marco e a irmã Gessina vão tirar a luz e vão dizer: luz querida, ficarás guardada num quarto, juntamente com as outras luzes que se queimaram. É isso? Aí você jogado no lixo. Mas enquanto a luz brilha, vai ser retirada a luz para que fique no escuro? A mesma coisa de vocês, irmãos. A mesma coisa a gente. Entende isso? Então, irmãos, olha, parece que boas obras é uma expressão generalizada, que abrange tudo que o cristão diz e faz com que é cristão.
toda e qualquer manifestação externa e visível de sua fé cristã, considerando que a luz é um símbolo bíblico comum da verdade, a luz do cristão deve certamente incluir o seu testemunho verbal. Então ele tem que testemunhar, ele tem que ser luz. Assim, a profecia do Velho Testamento, de que o servo de Deus seria uma luz para os gentios, cumpriu-se não só no próprio Cristo, a luz do mundo, mas também nos cristãos que dão testemunho de Cristo. A evangelização deve ser considerada como uma das boas obras. Por quê? Pelas quais a nossa luz brilha e o nosso Pai é glorificado. Irmão, quando você fala da doutrina, quando você fala do verdadeiro evangelho, quando você, através da tua vida, demonstra que você é diferente, quando você denuncia para o mundo que o mundo tem práticas equivocadas, você tem sido luz. Agora, quando as pessoas olham para a tua fala e veem que aquilo que tu prega não é verdadeiro evangelho, não é verdadeira luz, e ninguém tem mudança de vida, do que adianta? Pensa nisso, irmãos. O que é que a gente aprende, irmãos, nessa segunda divisão? Vamos lá. Você consegue perceber a importância que é ser luz? Consegue perceber isso? A importância que é ser luz? Você tem essa consciência? Você poderia testificar se sua vida tem sido luz? Pensa aí. Como é que tem sido a vida de Bia no colégio? A tua Evelyn? Da irmã Yandi? Da irmã Jessina? Da irmã Paula? Da irmã Eliane? Aitã? Silas Otoniel? Como é que tem sido? Eu, a minha? A de vocês? Como é que tem sido? Hein, irmãos? Será que nós temos evangelizado? Será? Será que nós temos pregado o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus? Aí você diz, temos sim, pastor. Eu sei que temos. Mas a pergunta é, irmãos, o quanto nós somos comprometidos pelas coisas de Deus e seus atributos? O quanto? As nossas obras testificam isso. Observe essa imagem, irmãos. Você foi chamado para ser a luz do mundo e não pisca-pisca. Eu achei bem interessante isso. Você foi chamado para ser luz do mundo e não pisca-pisca. Pisca-pisca é aquele que se coloca no final de ano, né? Fica acendendo, piscando, acendendo, piscando. Fica, acendendo, fechando. Fica lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Jesus não nos chamou para ser pisca-pisca. Jesus chamou para ser luz, porque luz tem que ficar acesa 24 horas. Em todo momento e em todo lugar. Não é pisca-pisca não, irmão. Que a pessoa olha, não está acesa agora não. Depois, poxa, acendeu. Olha, deixa eu traduzir isso. Poxa, tu é crente, né? Poxa, tu não é mais crente, não é? Agora ele é crente novo. Não é crente mais não. Agora é crente novo. É pisca-pisca, irmão? É isso aqui, é? É que eu fui chamado para ser isso. É luz contínua. Entende, irmãos? E observe, irmãos. E a nossa terceira divisão é: você tem que cumprir a lei de Deus, ser sal, ser luz e cumprir a lei de Deus. Vamos ver o verso 17 e 20. Veja só. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto entre os menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que é que os versos nos ensinam, irmãos? Observa. Veja a opinião de Jesus a respeito da lei. O que é que ele diz lá na lei? 17. Não penseis que vim revogar a lei ou o profeta. Não vim revogar, vim para cumprir. Então a lei que foi revogada. Irmãos, é necessário que a gente aprenda o seguinte, observe isso aqui. A lei de Deus tem três aspectos.
Tá? Voltemos, portanto, à pergunta: o que é a lei de Deus? Deus proferiu e revelou diversas determinações, deveres para o homem, em diferentes épocas na história da humanidade. Sua vontade para o homem constitui a sua lei, e ela representa o que é de melhor para os seus. Quando estudamos a lei de Deus mais detalhadamente, devemos, entretanto, discernir os diversos aspectos apresentados na Bíblia desta lei. Então, Jesus disse que não veio revogar a lei, vai cumprir. Então é necessário que a gente pergunte: que lei é essa? Como é que a gente deve classificar a lei e entendê-la? Muitos mal entendidos e doutrinas erradas podem ser evitadas se nós compreendermos a palavra de Deus e o que ela apresenta. Então, bora lá. Primeiro tem aquilo que se chama lei civil ou judicial. O que significa isso? Representa a legislação dada à sociedade ou ao Estado de Israel. Por exemplo, os crimes contra a propriedade e suas respectivas punições. Lei judicial ou civil. Segundo, lei religiosa ou cerimonial. Esta representa a legislação levítica do Velho Testamento. Por exemplo, os sacrifícios e todo aquele simbolismo cerimonial. Então, quando a gente lê lá na Bíblia, o fim da lei é Cristo. Ah, a lei acabou? Não, o fim da lei é a finalidade. A finalidade da lei é Cristo. A finalidade da lei cerimonial, que era aquela lei que dizia que nós deveríamos trazer os bichinhos, matar, lá no Antigo Testamento, a finalidade disso era contar para Cristo. Certo, irmãos? A lei moral representa a vontade de Deus para com o homem, no que diz tradicionalmente. Há 3 usos legítimos da lei. Quais são os usos da lei? O uso político, a aplicação da lei de Deus pelo magistrado civil para a restrição do comportamento perverso de homens ímpios, certo? O uso pedagógico, ao fornecer a convicção do pecado e criar um senso de necessidade espiritual do pecador, conduzindo a Cristo. E o uso didático, que é o nosso, quando a lei serve como uma regra de vida para os crentes viverem diariamente, de acordo com a vontade de Deus, respeito ao seu comportamento e aos deveres principais. Por que a gente lê a lei de Deus no culto solene? Vocês já observaram que nós lemos a lei de Deus no culto solene e depois nós pedimos perdão a Deus? Nós fazemos 2 tipos de oração: a litânia do Kyrie, Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, para cada mandamento, porque cada mandamento nós confessamos que nós estamos quebrando, e posteriormente a oração silenciosa, uma oração representativa por minha parte, para os eleitos de Deus. E por quê, irmãos? Porque nós devemos viver a lei. Eu vivo a lei não para ser salvo, mas eu devo viver a lei, guardar a lei, porque eu sou salvo, porque Cristo não veio revogar a lei. A lei cerimonial apontava para Cristo. Alguém pode dizer: ah, mas a lei cerimonial os crentes não fazem mais hoje em dia. Quem disse a você? Eu não faço mais naquele formato de trazer um animalzinho para ser sacrificado. Mas o nosso culto só é aceito porque ele é feito através de Cristo. O culto só é aceito por Deus porque ele é feito através de Cristo. É esse o caráter cristocêntrico do culto, que Deus só recebe o culto de seus eleitos. Por isso que quando um ímpio está numa igreja cantando, orando, lendo a Bíblia, Deus não recebe o culto dele, porque ele não tem a mediação de Cristo. Só isso. Quando um eleito ora, além de ter a mediação de Cristo, tem a mediação do Espírito, que intercede por ele, já que nós não sabemos como orar. Mas você já imaginou um ímpio orando? O Espírito Santo não vai, o Espírito Santo não mora dentro dele. Se Cristo não morreu por ele, Cristo não vai interceder por ele. Compreende? Por que é que nós temos que guardar a lei? Porque Cristo não vai revogar a lei. Entende, irmãos? Então, veja o que o Senhor diz sobre a durabilidade da lei. E a lei? Se Cristo não vai revogar, observa aí. Porque na verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O céu não passou, né? A terra não passou, então a lei de Deus está valendo. E eu, como crente, tenho que viver a lei. Mas é como eu vejo aqui, nós vemos aqui, ó, o uso pedagógico. Quando eu estava no mundo, a lei me conduziu para Cristo, a lei é o aio. Depois que eu cheguei em Cristo, eu agora estou debaixo da lei como uso didático.
Eu cumpro a lei, eu obedeço a lei para poder ser o melhor crente, o melhor marido, o melhor esposo, melhor esposa, melhor filho e para dar bom testemunho, para ser luz e sal. Existe um termozinho técnico para isso chamado nomismo pactual. Ou seja, eu devo guardar a lei porque eu tenho uma aliança com meu Deus. A igreja tem que guardar a lei porque a igreja tem uma aliança com Deus. E Deus só se relaciona com o seu povo debaixo da aliança. E o viver ético, e o viver de forma correta dentro dessa aliança é através da lei. Por isso que o crente tem que guardar a lei. Não para ser salvo, mas porque já é salvo. É o uso didático da lei. Não entende, irmãos? Então observe. O que é que o Senhor deu? O que é que o Senhor Jesus falou para quem viola a lei? Veja aí, irmãos. Para quem viola e ensina a violação. Olha que desgraça, que derrota. No verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, que deixar de guardar, posto que dos menores, e além de violar, ensinar os homens, ele vai ser considerado o que no reino dos céus? Mínimo. Mínimo. Veja aí. Agora observe aí. Observe agora o padrão estabelecido por Jesus para o nosso testemunho. Mas antes disso, veja só o resto do verso 19. Todavia, os que observar e ensinar serão considerados grandes no reino dos céus. Então a pergunta é: o que é que você quer ser considerado no reino dos céus? Mínimo ou grande? Grande, então obedece a lei. Faz o correto. Agora observa aí o padrão estabelecido por Jesus para o nosso testemunho. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder muito, escribas e fariseus, nós não entraremos no reino de Deus. O que quer dizer isso? Se a tua justiça, se teu testemunho, se a tua luz for igual à justiça, entre aspas, ao bom costume, entre aspas, de qualquer ímpio, você não vai ser salvo. Aí vejamos aqui a importância de entender isso. Muita gente aí está achando que é crente, que vai ser salvo lá no último dia, porque levantou a mão. O mau cidadão levantou a mão pelo fato de ter ouvido um falso evangelho, porque não se engane, falso evangelho não salva ninguém. Porque se falso evangelho salvasse alguém, Paulo não teria dito o que ele disse lá em Gálatas 1:8. E ele não teria dito o que ele disse lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 5. O que salva é o verdadeiro evangelho proclamado pelos apóstolos. Paulo disse: se vier um anjo, ou até mesmo outro apóstolo, e pregue um evangelho diferente do que eu tinha pregado, é anátema, é maldito. O que nós temos hoje são pessoas que acham que são salvas porque elas levantaram a mão. Mas a grande questão é: o que é que elas ouviram? Elas não ouviram o verdadeiro evangelho. Elas ouviram algo misturado, que não é o genuíno evangelho. Só é você observar, elas não têm nenhuma compreensão a respeito da lei. Muitas acham que nem sequer tem que cumprir a lei de Deus. Tem que cumprir as normas que o pastor, o presidente da minha denominação estabeleceu. Mas a Escritura diz que o crente tem relação com a lei de Deus. A Escritura diz que Cristo não revogou. A Escritura diz que a lei não passou. E a Escritura diz que se eu violar e ensinar, eu vou ser mínimo no reino dos céus. E a Escritura diz que a minha justiça tem que exceder muito a de escribas e fariseus. E muito. Não tem santos. Tem que exceder muito. O que é que a gente aprende, irmão, dessa terceira divisão? Você compreende que deve obedecer à lei de Deus? Se sim, você tem feito isto. Você compreende qual vai ser a durabilidade da lei enquanto essa terra existir? Entendeu isso? Você compreendeu a advertência para quem quebra a lei e ensina aos homens? Ser considerado mínimo no reino dos céus. E você percebe qual deve ser a medida do teu testemunho? Se a tua justiça não for maior que escreveu e fariseu, tu não entra. Eu te digo, quem creu no falso evangelho, a justiça não é séria não. É por isso que lá no último dia, muita gente vai dizendo: Senhor, a gente profetizou. Senhor, a gente rolou a língua falando língua estranha. Senhor, expulsamos o demônio. E o Senhor Jesus vai dizer: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. O que quer dizer iniquidade? Os que praticam pecado. Os que não são sal, os que não são luz, os que não guardam a lei de Deus. Tá, irmãos? Veja aí, irmãos. Olha a prova aí, ó. Sabe o que eu acho engraçado? Que se você perguntar para qualquer um desses aí que a lei de Deus não é para os deuses de hoje, você diz: será que a gente pode ter outros deuses? Não. Será que a gente pode adorar a imagem? Não. Será que a gente pode matar? Não. Pode roubar? Não. Pode adulterar? Não. Se a resposta é não, então a lei não foi abolida. É óbvio. E Jesus diz isso. Entendemos? A conclusão, santos, que o Senhor nos ajude a vivermos de forma plena o cristianismo, que possamos ter discernimento do nosso papel, que o Senhor seja glorificado em leis de Deus, a Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Amém. E que o Senhor nos ajude a nós termos compreensão da sua palavra. Vamos para a Eucaristia, irmãos. Já que nós estamos em Mateus, né? Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, do 26 ao 30. A Escritura diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco, o reino de meu Pai. E tendo cantado no hino, saído para o Monte das Oliveiras. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor revista os elementos que os teus santos vão lhe pegar de sacramentalidade, que eles recebam Cristo espiritualmente, tanto no pão quanto no vinho, que a bendita Eucaristia seja veículo de graça, não de condenação para o teu povo. Tudo isso te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou chamar o apóstolo Marco para me ajudar aqui na distribuição dos elementos. Irmãos, a Escritura diz que o Senhor ele parte o pão e ele identifica esse pão partido com o seu corpo. Nós devemos nos aproximar, irmão, da mesa eucarística, do pão eucarístico com discernimento. Eu tenho sempre dito isso nesse momento aqui da Aminenses, né? Da recitação, da lembrança daquilo que Cristo fez. Nós somos peregrinos, irmãos. Nós estamos nessa terra de passagem. Nós não somos daqui. E a prova disso é o pão da Eucaristia, que nos aponta para essa realidade. Agora, o crente tem que tomar o pão da Eucaristia e o vinho, compreendendo que é quem representa o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por eles. O nosso catecismo tem uma pergunta, né, que fala sobre isso, né? Como é que os crentes se apropriam dos benefícios da Eucaristia. E os crentes se apropriam do benefício da Eucaristia tendo discernimento do que estão fazendo. Então eu passo o pão da Eucaristia aos elegidos por mão do pastor Marco dos Santos de Deus. Vamos cantar, irmãos. Deu a vida por mim.
Da mesma forma que o Senhor parte o pão, Ele também pega o vinho, isso é meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Cristo morre pelo número específico de pessoas, pelos seus eleitos, aqueles por quem Deus, né, deu a Cristo antes da fundação do mundo. Então, irmãos, eu passo o vinho eucarístico aos eleitos de Deus por mão do pastor Marco. Vamos tomar o vinho eucarístico, irmãos, quando sempre. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem Deus comunhão. Arruma-se a neve, arruma-se a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Aqui mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Arruma-se a neve, arruma-se a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Algum eleito de Deus deixou de pegar o pão eucarístico, irmãos? Tomai e comei, sendo o corpo pesado por vós. Algum eleito de Deus deixou de pegar o vinho eucarístico? Tomai e bebei, isto é meu sangue que fora derramado por vós. Irmãos, vamos colocar de pé? Vamos cantar. Adeus, supremo benfeitor, anjos e homens tem louvor. Adeus, o Filho, adeus, o Pai, e adeus, Espírito. Irmãos, a Escritura em Mateus 6, verso 9, ela diz o seguinte: portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nossa fé comum, irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor permitiu que os teus santos visam a tua casa, para te adorar em espírito e verdade, para fazer suas preces a ti, Pai, para ouvir a tua palavra que for lida e também a que for exposta, para entoar louvores ao teu santo nome, também dar seus dízimos, suas ofertas, e receber, Pai, Cristo espiritualmente no pão e no vinho da bendita Eucaristia. Ó Pai, graças te damos, ó Deus, porque tu tens sido bom para com os teus santos, tu tens protegido o teu povo, Pai, livrado o teu povo do mal, Deus. E eu te rogo, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que os teus santos protejam o teu povo, ó Pai, nessa semana onde está se avizinhando o maldito carnaval. Que a tua poderosa mão, Deus, proteja os teus eleitos, ó Deus. Guarda o teu povo, ó Pai, do homem mau, do homem ímpio, do assassino, do adúltero, do roubador, Pai, do ladrão. Protege o teu povo, Pai. Abençoa o teu povo, ó Deus, aqui em Camaragibe, teu povo lá de Arthur, teu povo lá de Prazeres, teu povo lá de Maceió, teu povo de Caruaru, Agrestina, Bezerros, ó Deus, Arco Verde, Pai, teu povo das outras igrejas fiéis, teu povo, Pai, que infelizmente ainda está em igreja infiel, que a tua bondosa mão e poderosa mão esteja sobre os teus santos, ó Deus. Protege, Pai, a casa do teu povo, protege, Pai, o teu povo nessa semana, quando eles forem para os seus trabalhos, os que têm que pegar ônibus, metrô, que o Senhor acampe, Pai, que o Senhor os livre do mal. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a tua serva, Deus, a bisavó de Aitã, Pai, a tua serva, Pai, a irmã, que está doente, Pai, que o Senhor ajude na sua recuperação. Teus outros filhos, ó Pai, que não puderam subir a tua casa, tu bem sabes a razão. Se for razão justa, Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Se for razão injusta, que o Senhor leve ao arrependimento, Deus. Abençoa, Pai. Abençoa a tua igreja, Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa nossos lares e abençoa os nossos animais. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo, pela mediação do nosso Cordeiro Pascual Cristo Jesus. A Escritura diz que o povo de Deus tem que ser abençoado da seguinte forma: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandece o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê paz, meu irmão, e o envio eleitos e te em paz, lembrai-vos dos pobres, que Deus de paz seja convosco. Amém, irmãos. Podem sentar. Está terminada a nossa liturgia, não culto, e culto é vida, né? Podem sentar, irmãos. Levar o Daniel, meu irmão aqui. Irmãos, enquanto vamos dar somente os avisos, né? A igreja serve, né?